Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre os pressupostos da comunicação não violenta. Esses pressupostos derivam de uma pesquisa que eu fiz ao longo desse tempo aí que eu estou trabalhando com esse assunto, e foi uma forma que eu fui sistematizando para que a gente possa entender como funciona a parte prática, né, da comunicação não violenta a partir de uma base filosófica. Então eu vou estar trazendo essa base filosófica que ajuda, eu chamo de pilares, né, de pressupostos básicos da comunicação não violenta, porque ela justifica as escolhas, as técnicas que a gente vai aprender mais tarde, né? Então, para mim, se a gente aprender simplesmente técnicas e não entender assim qual é a finalidade disso, né? Para mim não faz muito sentido. Então, eu busquei aí fazer essa sistematização e eu acho que é legal assim a gente conseguir ter essa visão mais profunda para depois partir para a prática, né? Embora sejam caminhos aí possíveis, dois caminhos possíveis. Então, eu vou estar trazendo para vocês, compartilhando minha tela aqui, e vou começar a falar um pouquinho sobre esses elementos visuais aqui que eu estou colocando, que é uma forma que eu gosto, né, para a gente trabalhar um pouco dessa visão sistemática da CNV. Vou começar da esquerda para a direita aqui, e eu fiz essas bolinhas com a letra N, né? O que são essas bolinhas? O primeiro pressuposto básico da comunicação não violenta é que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Bom, o que são essas necessidades, né? Quando eu quero trabalhar com um grupo, eu não gosto de conceituar o que são necessidades. Eu gosto de fazer uma pergunta norteadora e as pessoas mesmo, elas próprias vão dizendo o que são necessidades. Por exemplo, eu pergunto assim, o que você gostaria que tivesse mais na sua vida e na vida das pessoas que são importantes para você, na escola, no trabalho? E aí, quando eu faço essa pergunta, as pessoas naturalmente começam a falar sobre necessidades. Elas costumam dizer mais respeito, né, mais oportunidades, mais saúde, e assim por diante. Uma vez, quando eu estava numa turma de estudantes acho que foi terceira série, eu queria perguntar para eles, eu queria falar sobre necessidades e eu não queria usar essa palavra, esse conceito, né? Não queria trazer uma lista de palavras, eu queria convidar eles a pensar sobre necessidades sem usar sem conceituar. Então eu fiz a pergunta, vocês gostam de ganhar presentes? Daí eles disseram, claro, né? É óbvio que a gente gosta de ganhar presente. Daí eu perguntei, e qual é o tipo de presente, quais são os presentes que vocês gostam de ganhar que o dinheiro não compra? Aí eles pensaram, falaram, amizade, né? Daí vieram palavras, amizade. Também vem essa palavra de respeito, cuidado, interesse das pessoas, né? Então, essas palavras, respeito, amizade, empatia, né? Compreensão, contribuição, saúde, são palavras que representam valores humanos universais. Na comunicação não violenta a gente chama isso de necessidades humanas universais. Esse conceito ele é usado também pelo psicólogo Maslow, que criou a pirâmide, né, que faz alguma relação sobre necessidades bases e são bases das motivações humanas. Necessidades, esse termo que a comunicação não violenta usa, às vezes a gente pensa em necessidades como algo que falta. Mas, se nós levarmos em consideração o conceito do Maslow de necessidades, é algo que motiva. Então, não é algo que falta, é algo que nos impulsiona. Quando a gente fala sobre respeito, nós nos mobilizamos para buscar respeito nas relações. Nós nos mobilizamos para buscar saúde. Nós nos mobilizamos para cultivar amor, cultivar felicidade. Nós nos mobilizamos para ampliar nossa liberdade, né, de ação, para aumentar a nossa capacidade de escolhas. Então, necessidades não é necessariamente o que falta. Eu gosto de relacionar necessidades a essa visão de motivação. A analogia que eu uso é como se fosse uma bússola. Uma bússola interna
para cuidar da vida, que nos ajuda a cuidar da vida. Porque se vocês pegarem as necessidades humanas, né, vocês vão ver que a gente tem ali saúde, segurança, alimentação, descanso, tem coisas mais básicas, mas também tem autoestima, relações saudáveis, né? Tem essa parte de realização pessoal, propósito de vida, sentido na vida. Então a gente vai de coisas mais basais, que garantem a parte nossa de segurança, de proteção, mais, digamos assim, elementares, para que nós possamos sobreviver, né? E vai até coisas mais complexas, como realização pessoal, né? E isso tudo, digamos assim, são vetores, né, que afetam o nosso bem-estar. Então, necessidades humanas é algo que nos afeta. Então, eu vou mudar aqui que falta, mas que nos afeta. Mas também é algo que nos motiva. Novamente, vocês podem observar uma característica dual de complementaridade da parte apreciativa, que é algo que eu percebo, e da parte ativa, que é algo que me impulsiona. A parte que eu percebo das necessidades é a parte da bússola, que eu posso olhar e ver o ponteiro para ver se eu estou apontando para aquilo que tem sentido para mim ou não. Será que eu estou conseguindo ter respeito nessa relação? Será que eu estou conseguindo ter compreensão? Será que eu estou conseguindo ser claro com as minhas palavras que eu estou escolhendo usar? Né? Será que a minha comunicação está sendo eficiente? Então, tudo isso são ponteiros, né, internos que eu vou ter, e nos feedbacks das pessoas eu vou tentando avaliar se eu estou conseguindo atender as minhas necessidades de expressar alguma coisa, por exemplo, de ter ajuda das pessoas, de ajudar as pessoas, né, de buscar compreender as pessoas e de ser compreendido também. Então, ao mesmo tempo, isso serve para mim como uma referência, algo que eu uso para me avaliar a minha vida. Ele também serve para me direcionar. Então é essa parte que me motiva, que me impulsiona. A bússola, ela não é apenas um indicador, ela também me ajuda a me orientar, né? Por isso que eu gosto dessa analogia de bússola interna. E as necessidades não são... A gente usa, na comunicação não violenta, Marshall Rosenberg escolheu essa expressão, necessidades. A gente poderia trocar por motivação, poderia trocar por valores humanos. E poderíamos pensar também, talvez em outras palavras, eu gosto de pensar nessa ideia de uma intenção, uma espécie de energia interna que a gente tem, uma força interna que a gente tem para cuidar da vida, né? Que ela serve tanto como um indicador, como também um orientador, né? E aí, qual é o segredo desse desenho aqui? Esse segredo, o desenho são várias bolinhas, né? Todas elas nessa cor lilás aí, que é a cor do CNV em rede. E todas as pessoas estão na mesma cor. A brincadeira, né? É justamente para ressaltar esse pressuposto da comunicação não violenta. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Isso significa que eu posso usar essa dimensão da minha expressão, da minha realidade, para encontrar algo que tem em comum a mim e ao outro. Isso é o pilar fundamental, na minha opinião, da comunicação não violenta. É a base da resolução dos conflitos, é a base da minha conexão afetiva comigo e com o outro. A gente sempre que vai buscar empatia na comunicação não violenta, a gente vai procurar valores humanos universais. Porque eles, digamos assim, quando a gente identifica e cultiva valores humanos universais, nós estamos pensando também em justiça, em ética, em respeito, em empatia. Então é tudo que nós buscamos. Se nós perguntarmos para as pessoas, você não gostaria de viver num mundo com mais respeito, com mais oportunidade, onde seus familiares e seus amigos fossem tratados com dignidade? Não interessa se a gente está numa escola, se a gente está na rua, se a gente está em casa, se a gente está num presídio, se a gente está num gabinete eleitoral, não interessa o local. A resposta para essas perguntas é sim, porque todos nós queremos viver num mundo de mais dignidade, de mais oportunidade, onde as pessoas possam ser respeitadas e terem recursos para serem realizadas. E o grande trabalho da comunicação não violenta é tornar essa consciência de que todos nós queremos cuidar da vida de alguma forma, né? Que para mim a síntese, né, dessa bússola, dessas necessidades é justamente o cuidar da vida, né?
um dos objetivos principais da comunicação não violenta é tornar isso disponível pra gente, para que a gente possa trazer isso para as nossas conversas, para as nossas relações com as pessoas. Então, é isso que representa aqui essas bolinhas, né? Pra gente lembrar que todos temos as mesmas necessidades e eu posso tentar me conectar com aquela pessoa que tá falando comigo. Quando ela diz pra mim, Bruno, você fala demais, cala a boca, né? Eu posso tentar me conectar e pensar, será que essa pessoa também gostaria de ser ouvida? É uma necessidade que a gente tem em comum. Será que ela gostaria de que outras pessoas pudessem falar também? É uma necessidade de inclusão, eu também tenho, né? Eu não gosto da forma como ela fala comigo, mas eu posso compreender. Compreender não é concordar. Compreender é poder me conectar nessa dimensão de humanidade que nós compartilhamos. E aí, de repente, eu posso dialogar com ela com maior respeito, né? Porque, apesar de eu não gostar da forma como ela me trata, eu entendo a motivação dela, que é uma motivação humana. Ela quer ser escutada também. Ela quer que outra pessoa também possa participar da conversa. Ela quer ter segurança de que as minhas falas não são uma imposição. Ela quer que a liberdade dela seja levada em consideração. Tudo isso são necessidades humanas e trazem dignidade para as relações. Então esse é um dos fundamentos aí básicos, né? Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente vai aprofundando. O segundo aspecto, e observem que no primeiro aqui a gente tem todas as bolinhas das mesmas cores. O segundo item que eu trago para a gente pensar é esse daqui que eu chamei de experiências. Experiência é algo um pouco diferente das necessidades. É bastante diferente, talvez, né? Enquanto que necessidades são algo que eu não consigo mexer, que eu não consigo mudar, que é natural, intrínseco a cada ser, experiência é algo que é único. Só eu tive as minhas experiências. Então, cada ser humano é singular em suas experiências. Isso para mim é um pilar também muito importante. As nossas experiências de vida, elas modulam as nossas escolhas, elas modulam a forma como a gente vai agir nas situações. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas as experiências de vida, por elas serem únicas, elas me permitem entender que eu posso aprender com o outro de alguma forma. Então as experiências, elas são, digamos assim, uma dimensão de conexão empática. Conexão empática é conexão pela empatia. Eu posso me conectar pelas necessidades do outro. O que ele pode querer nesse momento que eu também gosto, né? É a inclusão que ele quer quando ele me pede alguma coisa, quando ele reclama, o que ele quer? Ele quer ser compreendido, ele quer que eu facilite alguma coisa, ele quer ter mais segurança de que ele vai conseguir concluir uma atividade que eu pedi para ele fazer. É isso, né? Então, essa é a parte das necessidades. A parte da experiência é assim, beleza, eu entendo a necessidade dele, mas eu não gostaria que ele agisse assim. E aí, na parte da experiência, eu posso pensar, como foi a educação dessa pessoa? Qual é o modelo de ética que ela tem na família dela? Quem são as referências dessa pessoa de carinho, de educação, de gentileza? E aí, quando eu começo a pensar sobre isso, eu saio daquela postura de julgamento do outro e começo a me conectar com o universo do outro. A experiência, né, é algo que nos convida a sair daquela tendência que a gente tem de julgar certo, errado, e a gente começa a entender que tem um ser humano singular ali, que ele é único e que a forma como ele se expressa é consequência deste apanhado de experiências que ele está tendo. E que, de certa forma, nós temos necessidades e elas são iguais. Todo mundo quer respeito. Mas a forma como eu busco respeito pode ser diferente da que ele busca. Quando eu tenho uma cor de pele diferente da de vocês, respeito pode ser diferente. Se eu tenho um sexo, um gênero, uma orientação sexual diferente da de vocês, respeito pode ser diferente. Então a forma como eu vou querer ser tratado vai ser diferente. Todos nós queremos respeito, mas as minhas particularidades, as minhas experiências de vida,
o contexto onde eu nasci, o tipo de corpo que eu tenho, o biotipo que eu tenho, né? Meu gênero, a minha orientação sexual, a condição familiar que eu tenho, a estrutura familiar, não só financeira, mas também de afeto que eu tenho, a cultura onde eu nasci, tudo isso vai influenciar na forma como eu vou cultivar respeito, ou a forma como eu vou considerar que as pessoas estão ou não me respeitando. Respeito é um assunto muito interessante. E quando a gente conversa, né, com as pessoas, a gente percebe que se a gente perguntar assim, olha, o que você acha que está faltando na sociedade? Muitas pessoas vão dizer, olha, respeito, está faltando respeito. Né? É um consenso de que se a gente tivesse mais respeito nos ambientes, inclusive os ambientes educacionais, a gente teria mais qualidade de vida. Daí, isso é um consenso. A gente pergunta para cada pessoa, você não acha que seria melhor se tivesse mais respeito? As pessoas dizem sim, sim, sim. E aí quando a gente pergunta, você acha que respeita as pessoas? E as pessoas dizem, eu acho que respeito. Eu tento respeitar. Sim, sim, né? Dentro do possível eu respeito. E aí vem esse problema dessa equação, né? Todo mundo acha que falta respeito, todo mundo acha que respeita. O que está acontecendo? Então, se a gente entender que cada pessoa tem uma experiência única e que respeito, para mim, não significa a mesma coisa que é para você, né? Conceitualmente, a gente pode entender respeito como, respeitar significa reconhecer minhas particularidades, promover minha inclusão, buscar me escutar, mas quando a gente vai para a parte prática, como que promove a inclusão dentro das minhas particularidades? Como eu consigo ser ouvido dentro das minhas dificuldades também, das minhas deficiências que eu posso ter? Então, como que eu promovo respeito se para cada indivíduo que é singular, a experiência de respeito dele é única? Então, a gente precisa entender que nós podemos até ter uma noção, quando temos bastante autoconhecimento, né? A gente pode ter uma noção do que a gente gostaria que as pessoas fizessem para nos respeitar. Essa é uma pergunta que às vezes a gente não faz nas escolas, né? A gente pode falar respeito é importante, me respeita, mas a gente não fala o que as pessoas precisam fazer para que eu saiba que estou sendo respeitado. O que você precisa falar? Tem uma palavra que eu não gosto? Tem um tom de voz que eu não gosto? Tem uma pausa? Eu gostaria de ter espaço para pensar quando me perguntam algo, sem que as pessoas me apressassem? Ou eu gostaria que as pessoas me cortassem quando eu estou falando uma coisa que não está agregando, para que a gente possa aproveitar melhor nosso tempo? Eu prefiro ser interrompido ou eu prefiro que as pessoas esperem eu concluir para saber que estou sendo respeitado? Eu prefiro que a pessoa me lembre que eu tenho uma coisa que eu não fiz, ou prefiro que ela não me lembre, porque se me lembrar eu vou achar que está me cobrando? Como é para mim? Como é para você? Será que a nossa noção de respeito é a mesma? Então, quando eu admito que cada pessoa tem uma experiência única e ela se relaciona com seus valores, necessidades humanas universais, né, de forma única, eu preciso entender que a estratégia, a forma, o meio, como cada pessoa vai cultivar o respeito nas relações, vai cultivar o amor, vai cultivar a inclusão, vai cultivar o desenvolvimento da sua liberdade e assim por diante, vai ser particular. É claro que existem tendências e a gente pode perceber que tem grupos que se manifestam de tal forma, que aquela família, às vezes ela fala de uma forma mais alta e aquilo representa uma disponibilidade em interagir. Para outra família que fala de uma forma mais alta, aquilo representa... Quem fala de forma mais alta está xingando. E eu preciso falar de um tom mais baixo, porque aquela família, elas costumam falar mais baixinho. Então, eu começo a perceber a singularidade das pessoas e entender que cada pessoa, nas suas atitudes, está buscando cultivar valores. Eu só preciso conseguir dialogar com essas diferenças e, para isso, eu preciso levar em consideração que as experiências das pessoas são únicas. Então, existem duas formas principais para mim que a gente pode desenvolver a conexão empática, a empatia, né? A compreensão uns dos outros. Uma delas é entendendo que eu vou incluir aqui mais um princípio aí, mais um pressuposto. Logo abaixo eu vou estar fazendo uma revisão dele. Mas que cada escolha nossa, cada escolha e cada sentimento refletem o estado das minhas necessidades. Ao mesmo tempo,
a forma como o significado que eu dou para as coisas que as pessoas fazem para mim. Então, a forma como eu interpreto o que o outro fala para mim. O leque de possibilidades que eu enxergo. Então, a forma como eu interpreto e as escolhas que eu faço dependem da minha bagagem. Para algumas pessoas, há alguns tipos de piadas que são piadas, que todo mundo se diverte. Em outros grupos, há certas piadas que não promovem a inclusão porque há pessoas que ficam magoadas. Porque mexe com situações onde as minhas experiências foram de dor, de não acolhimento, de exclusão. Então, se a gente simplesmente generalizar e achar que aquela pessoa que está fazendo a piada era uma pessoa má, que precisa ser punida, e não levar em consideração a diversidade da cultura dela, com quem ela conviveu, quem ensinou ela a brincar desse tipo de coisa. Se a gente não levar em consideração essa bagagem, a gente não vai perceber um indivíduo, um ser humano. A gente vai achar que tem alguém, um estudante, um aluno, uma pessoa que não presta, que é má, que perturba, que atrapalha, né? Que é muito, metido e assim por diante. Então a gente vai começar a dar um monte de rótulo, mas a gente não vai estar exercitando esse olhar de compreensão. E o olhar de compreensão não significa passividade. Significa identificar as motivações daquela pessoa para que eu possa criar um diálogo pautado no respeito. Então, para mim, se a gente conseguir se conectar na dimensão das necessidades das pessoas, a gente vai sempre identificar seres humanos que a cada instante estão fazendo escolhas visando atender as necessidades. Se vocês estão aqui nesse curso, significa que vocês provavelmente têm necessidade de aprender alguma coisa, de se desenvolver, de melhorar, aprimorar o trabalho de vocês, né? Aprimorar a qualidade da educação que vocês promovem. Existem várias necessidades por trás dessa escolha de estar aqui. Ao mesmo tempo, para que vocês tenham escolhido esse assunto, alguma coisa nas experiências de vocês suscitou que esse assunto pudesse ser interessante, pudesse ser... trouxe alguma esperança, talvez a curiosidade por ser uma coisa nova, enfim. A experiência de vocês, a forma como esse convite chegou, são vários outros elementos que permitiu que vocês escolhessem estar aqui. Então, se por um lado nós temos necessidades comuns, as nossas experiências são únicas e são essa combinação de necessidades com experiências que vai determinar o leque de escolhas que a gente identifica e vai também determinar como a gente se relaciona com as coisas que as pessoas fazem com a gente. Se alguém me chamar de baixinho, eu posso significar isso como algo ruim, porque eu já fui, fizeram bullying comigo por eu ser baixinho, não sei, né? Ou dizerem assim, ó, esse menino é muito novo, o que esse menino quer? Nem saiu das fraldas ainda, né? O que esse moleque quer falar sobre comunicação não violenta? Alguém pode falar isso pra mim. Se eu me conectar na dimensão das experiências e das necessidades dessa pessoa, pode ser uma experiência muito diferente pra mim. O significado que eu posso dar pra fala da pessoa pode ser muito diferente, dependendo de qual é o leque de possibilidades que eu tenho, né? Eu posso achar assim, essa pessoa não tem jeito de falar assim comigo, como assim? Ela não tá me respeitando, isso é errado, né? Onde já se viu falar assim com alguém, ela nem me conhece, né? Eu posso ficar magoado, posso ficar com raiva da pessoa. Ou eu posso também vestir o chapéu e achar que tem algum problema comigo. Poxa, realmente, eu sou muito novo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei porque eu me meti aqui, tem alguma coisa errada comigo mesmo, e eu posso me sentir culpado. Isso se eu ficar nessa dimensão de concordar ou discordar. Na dimensão da compreensão, eu posso tentar olhar para a pessoa e pensar, o que é importante para essa pessoa? Será que ela gostaria de ser compreendida? E aí eu posso ir para a experiência. Será que ela quer ter segurança, necessidade, de que as particularidades dela são reconhecidas? Será que ela gostaria de ter segurança de que a experiência de vida dela, que é tão única,
é levada em consideração por mim? Será que ela quer ter segurança de que eu não tô achando que o meu papel aqui em partilhar a comunicação não violenta invalida toda a experiência que ela teve? E saber que as dificuldades que ela experimenta podem não chegar nem perto das dificuldades que eu experimento, porque ela vive num contexto muito mais complicado, numa situação que lida com pessoas que são mais violentas, por exemplo, né? Num clima mais hostil para ela. Então, eu preciso levar em consideração para me conectar com respeito às pessoas, como é que é a experiência dela. E aí Só que qual é o desafio, né? Existem duas formas poderosas para mim de me conectar com as pessoas com empatia. Uma delas é olhando necessidades. É uma forma mais rápida e é a forma como a comunicação não violenta indica. Qual a necessidade dessa pessoa ao falar isso para mim? Será que ela gostaria de ser compreendida em relação ao contexto dela? Será que ela quer ter segurança de que o que eu vou falar vai realmente agregar valor para ela, porque ela tem tantas atividades e ela gostaria de estar escolhendo algo que vai fazer sentido, que vai empoderar ela no propósito de vida dela? Olha o valor que eu dou para a pessoa quando eu olho para as necessidades dela. Agora, uma outra forma é julgar, né? Será que é certo falar assim com as pessoas? Será que é errado? E a forma mais difícil, mas talvez mais profunda, é pensar como é a vida que essa pessoa tem, qual é o tipo de contexto em que ela vive, quais foram as experiências com outras pessoas, de repente tentando ensinar elas, mas que não agregaram valor e que isso trouxe frustração para ela, né? Quantas pessoas podem estar tentando vender coisas na internet hoje em dia e como isso pode ser angustiante para alguém que percebe assim que isso não agrega valor para o seu propósito, para as suas causas, né? Então, se eu pudesse me conectar na dimensão da experiência dessa pessoa, eu também poderia compreender ela. Mas o grande desafio é que cada ser humano é singular em suas experiências. Tá aqui, né? Então eu nunca vou conseguir compreender totalmente como é para a pessoa aquele contexto. Se eu pudesse compreender totalmente, é provável que eu receberia com mais leveza os comentários dela. Mas como eu não tenho a experiência dela, eu vou ter que passar pelos meus filtros. E isso chega nesse último item aqui, que são os meus filtros, os meus paradigmas. Então, os meus paradigmas é uma outra forma de me conectar com as pessoas. Digamos que é a forma convencional. É a forma que a gente mais vê. Quando a gente se conecta com uma pessoa, a gente pode pensar, é certo ou errado o que ela está fazendo? Concordo ou discordo? E aí, o que essa pessoa é? Então eu começo a botar meus rótulos na pessoa, julgar as pessoas, né? Será que ela está sendo gentil ou arrogante comigo? Enfim, essa forma de pensar, ela vai levar muito em consideração aquilo que eu fui desenvolvendo com as minhas experiências, a minha noção de certo e errado. Cada pessoa tem a sua base de referência do que é certo e o que é errado, que ela foi construindo. E aí a gente volta para aquele papo do respeito, né? Respeito para mim, eu acho que a pessoa não me respeita, mas eu tô usando o meu paradigma, meus filtros, as minhas crenças para dizer o que é respeito. E eu não consegui muitas vezes demonstrar para o outro o que é, como o meu paradigma é, o que é respeito para mim, porque às vezes nem eu sei direito, né? Então quando a gente parte do nosso paradigma para se conectar, é mais difícil. É mais difícil. Eu tenho coisas em comum, às vezes eu sigo certas tendências, eu tenho um partido político e as pessoas pensam de um jeito, às vezes eu entro naquele jeito. E eu acredito que aquele outro grupo que pensa diferente é o grupo errado. Se eu tenho um time de futebol diferente, eu acredito que o meu time é o time que a gente tem que torcer e o outro time, que é o rival, é o time errado. E assim por diante. Se eu tenho uma orientação sexual diferente, às vezes eu pego a minha orientação sexual e eu acho que as pessoas todas deviam ser dessa orientação sexual e eu acho que os outros são errados. E assim eu vou tendo muita dificuldade de me conectar com as pessoas, porque quanto mais a gente se desenvolve como sociedade, mais as pessoas vão desenvolvendo também a sua liberdade de escolha e mais elas vão assumindo a identidade delas. E a gente vai vendo que cada pessoa é única. Então, quando eu crio uma caixa do que é certo e o que é errado, e eu tento me conectar com o outro a partir dessa caixa,
eu não vou ir para o lado da compreensão, eu vou para o lado do concordo, discordo, bom, mal, certo, errado, normal, anormal, perfeito, imperfeito. Então é uma lógica binária. É a dicotomia, né, do certo, do errado. Então, todas essas dimensões, necessidades, experiências e paradigmas, elas estão presentes no ser humano. E por mais que a gente não goste dos efeitos que os nossos julgamentos vão ter nas relações, eles estão presentes. E o que a gente vai desenvolver é a capacidade de perceber esses julgamentos, principalmente aqueles que procuram depreciar as pessoas, né? Depreciar a gente, depreciar as pessoas, e até mesmo aqueles que procuram enaltecer, elogiar, a gente vai querer transformar isso em valorização, em reconhecer daquilo que é importante para mim e para o outro, e conseguir desconstruir imagens que a gente vai criando de monstros, pessoas más, né? Para a gente poder se relacionar e entender que todo mundo é ser humano, né? Então, assim, todas as pessoas têm essas 3 dimensões: paradigmas, experiências, necessidades. A forma como a gente vai interpretando as coisas vai passar por esse filtro das minhas experiências, dos meus paradigmas, das minhas necessidades. A forma como eu me sinto vai depender das minhas experiências passadas. As escolhas, que são as estratégias aqui, que eu vou tomar, de como eu vou agir, de como eu vou responder para aquele outro, vai depender do meu paradigma, daquilo que eu aprendi que é certo, do que é errado, da experiência que eu tive, da forma como as pessoas já me trataram e da minha necessidade, do que está sendo urgente naquele momento para mim ou não. A minha motivação, minha vontade também está relacionado com as minhas experiências de vida, com as minhas necessidades, com meus paradigmas. Tudo isso faz parte dessa complexidade que é o ser humano. E isso está tudo dialogando. E a gente precisa ter essa visão mais integral do ser humano para conseguir se relacionar com ele, para além das caixinhas dos nossos paradigmas, né? Então tem algumas perguntas que eu faço aqui para a gente poder aprofundar essa imagenzinha que eu criei, entendendo que cada ser humano tem todas essas dimensões, que é assim, olha só quantas coisas a gente pode pensar. Primeiro, eu posso pensar, quando eu quero pensar, por que essa pessoa age dessa forma? É provável que essa pessoa tenha estratégias que se apoiam num paradigma, numa forma de pensar, né, que é certo, que é errado, e nas experiências e hábitos que ela já consolidou. Então as pessoas agem como elas agem porque elas têm uma forma de pensar que elas desenvolveram, que elas aprenderam na sociedade, e elas foram fazendo aquilo às vezes com hábito, viram outras pessoas fazerem, foram colocadas num contexto onde aquilo virou um hábito. Então, se a gente começa a achar que as pessoas são más porque fazem certos comentários, a gente não vai nessa profundidade de compreender a experiência de vida do outro e assim por diante. A gente precisa entender que todas as ações nossas tentam atender necessidades. Então, eu posso começar a enxergar o ser humano se eu pensar nisso. Que necessidade essa pessoa está tentando atender quando ela fala assim comigo? As vontades são motivações que também são derivadas das nossas necessidades e que fomentam as nossas estratégias, né? Fortalecem as nossas estratégias para atuar na realidade. Então, de onde vem a motivação das pessoas? Como eu quero que a motivação das pessoas seja em relação ao que eu estou pedindo? Como eu quero que a pessoa se sinta em relação ao que eu estou falando? Né? Então, os sentimentos também dependem de experiências do passado da pessoa. A gente vai vendo que cada ser humano é tão particular que a gente não pode controlar as experiências passadas. O que a gente pode fazer é aprender oferecer novos estímulos, trabalhar com aquela pessoa, ajudar ela a se conectar no que tem sentido para ela, nessa dimensão onde a gente se enxerga como ser humano, né? Então, quando a gente vai pensando também por que a pessoa pensa dessa forma, eu vou tentar entender quais foram as experiências de vida que ela teve, quais são as experiências, o que ensinaram para ela que é certo e que é errado na nossa cultura, e como esse aprendizado que ela teve ao longo da vida pode estar influenciando para ela pensar dessa forma. Não é simplesmente achar que as pessoas prestam ou não prestam. Se existe um histórico e uma experiência, existe aí um aprendizado.
Quem é que participou desse aprendizado? Como eu posso oferecer outras formas de pensar que façam sentido para essa pessoa, que dialogue com a realidade dela, né? Então é essa complexidade toda que a gente precisa entender. E precisa, aos poucos, na comunicação não violenta, a gente vai vendo que a gente vai introjetando ações, formas de pensar, e vai organizando a nossa forma de se relacionar com as pessoas, e essa forma de organizar e de agir, ela vai contemplando cada vez mais todos esses aspectos que eu estou colocando aqui, tá? Não precisam decorar isso, eu só estou trazendo isso para vocês perceberem a diversidade de particularidades, de recursos internos que nós temos, e são coisas que estão interagindo na hora que a gente está se relacionando com alguém, né? E aqui, por exemplo, eu trago o seguinte, olha, o que a gente pode fazer em termos de educação? Nós podemos atualizar paradigmas, as teorias que as pessoas têm, né, as crenças que elas têm. Então, nós podemos atualizar nossa forma de pensar, nós podemos atualizar a forma das pessoas de pensar, nós podemos participar dessa construção de novos paradigmas. E esse curso aqui, ele promove isso também, né? A gente quer repensar sobre as formas como a gente promove a paz. Como a gente previne a violência? Será que usar punição e recompensa ajuda? Será que castigar alguém que fez algo que a gente não gostou realmente educa? E a gente vai questionar isso. Ao questionar isso, a gente vai atualizando a nossa base do que é certo, o que é errado, o que é o melhor, o que cuida mais das pessoas, né? Porque, no fundo, a gente quer promover uma visão do que é melhor, pensando no que cuida mais da vida. Não naquela visão de quem é bom e quem é mal. Então, isso também pode se incorporar a um paradigma. A CNV, de certa forma, principalmente esses fundamentos aqui, eles trazem um paradigma novo. Paradigma é esse conjunto de ideias que embasam uma forma nossa de pensar, de agir, de escolher, né? Então, essa atualização do paradigma é o que a gente pode desenvolver com esse estudo de como eu funciono e como o outro funciona, quais são as coisas que estão em jogo na hora das nossas interações. Nós também podemos atualizar as nossas experiências a partir de novas vivências, né? Então, e essas vivências, essas experiências vão embasar as nossas preferências, nossos hábitos. Então, isso também pode ajudar, né? O que eu posso fazer para ficar mais tranquilo na hora de escutar uma pessoa, escutar e falar com certas pessoas? Eu posso desenvolver novas formas, né, de ouvir, de escutar, de valorizar o outro, de responder com mais segurança daquilo que eu tô falando, porque eu acho que eu tô mais seguro que eu tô compreendendo o outro e assim por diante. A gente não pode mudar as necessidades. Nesse processo de aprendizagem, a gente não pode mudar, mas a gente pode se tornar mais consciente das nossas necessidades. E isso vai ajudar para que a gente consiga viver mais a comunicação não violenta e colocar mais os valores humanos nas nossas relações. Para mim, isso é essencial. Bom, quando a gente olha, até agora a gente foi vendo nesses pressupostos da CNV, a gente foi olhando uma pessoa, que é como se fosse uma bolinha dessas aí, né? Só que ela tem várias dimensões. Primeiro a gente viu ela numa dimensão geral, que é comum a todas as pessoas, todos temos as mesmas necessidades. Depois a gente viu ela numa dimensão que é particular. Cada pessoa é única em suas experiências. E aí a gente viu aqui que tem os paradigmas, que são aqueles grupos de pensamentos, né? Aquelas pessoas que pensam de uma forma, pensam de outra. A gente viu que a gente pode até ter coisas em comuns com os paradigmas das pessoas, mas a gente vai vendo que isso vai se atualizando e que existe uma tendência, né, nesse paradigma da gente ter mais dificuldade de se conectar com o ser humano, porque a gente está mais numa dimensão de certo e errado, né? Mas, apesar disso, isso faz parte da nossa expressão também. Nós usamos isso para se relacionar, para compreender, e faz parte, tá? E que cada pessoa tem todas essas três dimensões, e todas essas dimensões nossas, elas vão afetar as nossas relações, a forma como a gente interpreta, como a gente percebe as coisas e como a gente age no mundo. E a gente viu que a gente pode desenvolver, aperfeiçoar essas dimensões. Não podemos mudar as necessidades, mas podemos ficar mais consciente delas, e isso vai ajudar a gente a estar mais alinhado com o cuidado com a vida, né? E agora a gente vai pensar
em como essa bolinha, né, como essa pessoa nessas 3 dimensões se relaciona. Então a gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre os pressupostos relacionados à parte da nossa conexão com as pessoas, tá? Então são as nossas relações. Se vocês olharem aqui, pegando cada uma dessas bolinhas, a gente vai ver o seguinte, que as pessoas a gente não pode controlar as pessoas, porque a vontade dela, que está por trás do que determina as escolhas dela, né? A capacidade dela de escolher é algo interno. E cada pessoa que age, ela tá ali e ela tem a sua liberdade de escolha. Então, a CNV, ela convida a gente a reconhecer que as pessoas têm o livre-arbítrio. E a gente não quer, em consequência disso, né? A gente quer estar consciente disso, ajuda a gente a lembrar que quando a gente tenta dominar as pessoas, tenta manipular, tenta controlar, isso não é sustentável. Então a gente quer lembrar que as escolhas são internas. Nós fazemos as coisas por escolha. E tem vezes que a gente diz coisas como eu fui obrigado a fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tive escolha, né? São as leis, são as políticas da empresa, eu tenho que fazer isso. E aí na CNV a gente quer olhar para além disso e perceber que cada instante a gente está escolhendo. A gente vai ter uma atividade para aprofundar mais nisso, tá? Eu sei que isso é um assunto bem delicado, mas a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Além disso, cada escolha das pessoas me afeta. Por mais que a gente tente ficar, digamos assim, não se afetar com as coisas que estão acontecendo no nosso país, é impossível isso. Nós somos seres humanos e estamos interconectados. Então, quando nós temos uma capacidade de empatia, nós temos a liberdade de escolha, mas também temos a nossa capacidade de empatia. Então, novamente, a gente vê aquele aspecto que eu gosto de trazer, que é um aspecto mais apreciativo e mais ativo. O aspecto ativo está aqui, liberdade de escolha. Eu ajo, mas eu tenho um aspecto também apreciativo, que é eu percebo. Esse aspecto apreciativo, quando eu estou num contexto com outros seres humanos, não só seres humanos, outros seres, eu também sou afetado. E isso é a base aí da empatia, né? Então nós temos escolhas, elas são internas, mas nós temos algo interno que ressoa às escolhas dos outros, que é a nossa capacidade de empatia. Não só as escolhas, mas ao bem-estar dos outros, né? Então nós somos afetados pelas pessoas. Quando a gente junta essas duas setinhas aqui, que é as nossas ações com as nossas percepções, a gente pode pensar que a setinha para fora, a setinha para dentro, consequentemente é uma coisa bidirecional. Nós estamos agindo e percebendo ao mesmo tempo, consequentemente, nós estamos afetando as pessoas, né? Essa visão de que as pessoas são culpadas, as pessoas são inocentes. A CNV ela quer olhar as relações como um organismo. Se tem alguém na sociedade que está agindo de uma certa forma, a gente vai lá para aquele paradigma, para pensar nas experiências da pessoa. Quem foi a referência de respeito dessa pessoa? Quem deu exemplos para ela de responsabilidade? Quem ajudou ela a ser incluída sem precisar usar a violência? Então, a gente começa a perceber que nós participamos da vida uns dos outros e que não é tão simples assim pensar em quem é culpado e quem é inocente. Nós somos todos interdependentes e corresponsáveis. Nós dependemos uns dos outros para existir, a nossa realização pessoal depende desse convívio pacífico, harmonioso, saudável. Então, nós nunca vamos estar 100% bem enquanto tiver pessoas sofrendo, enquanto tiver pessoas passando fome, enquanto tiver guerra. A gente sempre vai estar sendo afetado em alguma parcela por esses problemas sociais. Então, por um lado, isso parece angustiante, mas por outro lado, isso nos empodera. Porque quando a gente se identifica como uma rede de seres humanos, não apenas como um indivíduo, a gente percebe que nós temos um poder maior, especialmente quando a gente se conecta na humanidade uns dos outros, né? E esse é um dos trabalhos aí da comunicação não violenta, é a gente conseguir formar redes de cooperação. Então, a gente não é dependente nem independente, a gente é interdependente, né? São mais alguns dos
pressupostos. E para finalizar, eu trago alguns desenhinhos aqui que eu gosto de trazer quando a gente começa a pensar nessa visão mais sistêmica. Às vezes, a gente está tão acostumado a olhar para um indivíduo, e a gente usa essa lupa, né? Que a gente pode achar que a gente está isolado, mas na verdade a gente só está colocando atenção numa pessoa só. A gente pode achar que tem uma pessoa que se dá bem e que as outras se dão mal, mas quando a gente percebe que está todo mundo interconectado, não tem se dar bem e se dar mal. A Covid-19 mostrou isso pra gente, né? Que não tem esse isolamento. Se uma pessoa está, digamos assim, ferindo alguma regra social de cuidar com a saúde, ela está ameaçando todos. Se uma pessoa é prejudicada e ela é contaminada, ela também está, digamos assim, é responsabilidade de todos também, e todo mundo perde com isso. Então, a nível de uma pandemia, que foi o que a gente viveu há pouco tempo, fica mais evidente isso. Mas se a gente pensar nos problemas sociais, por que hoje a gente tem violência, a gente vai precisar pensar em como é a nossa educação, como a gente promove a ética, como a gente promove justiça, como é a equidade da nossa sociedade, como a gente está desenvolvendo mais a nossa humanidade, como a gente está oferecendo oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Tudo isso a gente vai precisar pensar. Não tem seres humanos isolados, né? Cada crime que acontece denuncia um problema sistêmico, não apenas um problema dos indivíduos. E é isso que a gente vai estar refletindo aqui também. Então, quando a gente pensa, não tem nada a ver com isso, a gente vai ver que, peraí, nós somos interconectados, nós somos todos parte desse sistema. Cada pessoa pode fazer uma grande diferença. E cada pessoa também é afetada pelas ações uns dos outros. A gente precisa cuidar uns dos outros, né? Se a gente pensar a nível de necessidades, nós somos essa rede toda interconectada. Se a gente pensar a nível de experiências, nós somos essa rede aqui, onde cada pessoa é única. E, infelizmente, dependendo do nosso paradigma, da nossa forma de pensar, podem existir pessoas que consideram que determinados grupos de pessoas, as bolinhas verdes, são superiores. E as outras são inferiores, elas são subalternas, elas precisam obedecer, elas precisam ser dominadas. E tá tudo bem estigmatizar certos grupos, né? E, infelizmente, a violência sistêmica, a violência estrutural e cultural começa nessa forma de pensar. Que existem pessoas que são melhores e outras que são piores, por exemplo. A violência também, né, pode começar, ela pode, pessoas que têm mais direito do que outras e assim por diante. A violência, ela também pode ser promovida quando eu quero separar um grupo, quando eu quero excluir um grupo, quando eu acho que um grupo não merece conviver com o outro, que ele não merece pertencer. Então, novamente, a gente tem uma crença cultural que promove a violência. A gente perde a nossa consciência da diversidade, da importância da diversidade para o nosso sistema. E por fim, a gente também promove violência quando a gente acredita que há certos seres humanos que são maus por natureza, que a gente tem que punir, que a gente tem que eliminar, porque são seres humanos diabólicos, enfim, que são perversos e a gente acha que eles são o problema. E a gente não percebe que esse ser humano aqui está conectado a essa rede e essa rede precisa participar da educação, não no sentido apenas de instrução, de profissionalização, mas principalmente no sentido de desenvolvimento desse ser humano para que ele também possa se conectar à sua humanidade, né? Então, sei que esse assunto é complexo, sei que não é fácil a gente identificar todas essas questões, mas quero dizer para vocês que a gente vai estar trabalhando isso ao longo dos próximos vídeos. E quero dizer que a comunicação não violenta é um processo que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, essa consciência que a gente quer cultivar é algo que a gente vai manifestando e vai experimentando pouco a pouco no dia a dia, né? E a minha experiência e a minha também expectativa, principalmente, minha esperança, é que a gente possa cada vez mais promover esse conhecimento, cada vez mais perceber que a gente está com o outro nos problemas, está com o outro nas soluções, que a gente possa
perceber esse lado contemplativo que eu digo, né, de percepção, de saber que a gente está junto, de saber que a gente sofre com os lutos da nossa sociedade. A gente também celebra com as gratidões, com a vida que floresce a cada local, a cada instante, e que a gente reconhece a nossa impotência relativa quando a gente ainda não tem uma educação sustentável, mas que a gente reconhece a nossa potência imanente de sociedade que pode surgir quando a gente conseguir se comunicar melhor e se conectar nessa dimensão humana que todo mundo tem. Não interessa onde a gente estiver, não interessa se a gente estiver numa escola ou num presídio, se a gente estiver em casa, se a gente estiver na rua, se a gente perguntar para as pessoas, vocês não gostariam de viver num lugar com mais paz, com mais segurança, com mais educação? As pessoas vão dizer que sim. Então a gente só precisa desenvolver essa compreensão, essa competência de criar ações sustentáveis que levam em consideração as nossas particularidades e precisamos levar essa bandeira de que nós estamos com o outro. E isso tem total relação aí com essa parte dos fundamentos, né, dos pressupostos da CNV. Então, em breve aí a gente vai falar um pouco sobre educação não violenta. Até breve.